18 anos depois de uma massacre de Vigário Geral no Rio, um cineasta busca trazer de volta à memória dos brasileiros uma discussão sobre violência urbana, corrupção e impunidade. O repórter Roberto Silva conversou com Milton Alencar Júnior. O início da última década do século XX trouxe para a perplexidade do mundo uma série de eventos antes inimagináveis. A ideia do filme de Vigário Geral, desse documentário, nasceu aí. Nasceu de uma pesquisa intensa sobre a chacina de Vigário Geral, mas com a pretensão de construir uma ficção. E ao buscar essa intenção, chegamos então a fatos documentais. E nós imaginamos, não tem sentido a gente fazer uma ficção sem poder abordar essa realidade de maneira crua, clara, sem nenhuma falsete. Era aquilo mesmo. As pessoas estão falando aquilo que sentiram, que viram. Todos da minha família tinham planos. Uma que ia se casar, a minha irmã mais velha que voltou para casa no dia seguinte, e no sábado pra morrer no domingo. A ideia foi essa. O Flávio Negão, que teve um irmão assassinado por policiais, por esse sargento Ailton, lá atrás, envolvidos com mineiras, né, crimes de mineira, que todo mundo sabe o que é, e metidos com tráfico de entorpecentes, foram cobrar uma partilha desse negócio. Aí o sargento Ailton prendeu e mandou o camarada e ver se arrumava o dinheiro para ele liberar a cocaína para o camarada. Eles marcaram um encontro para poder estabelecer então essa partilha, esse acordo, que era uma prática desses policiais, desse policial, porque os outros policiais, os outros três que morreram, eles caíram naquela armadilha, naquele negócio ali meio que desavisados. E o Flávio Negão, querendo vingar o irmão que tinha sido morto 10 ou um mês atrás, por ele, querendo acabar com aquela partilha ali que estava se achando prejudicado na relação. Matou os caras, não deu tempo de nada. Isso aconteceu no sábado. No dia seguinte, que foi um domingo, o dia da assassina, dia 29 de agosto de 93, eles, no enterro desses policiais, o grupo de policiais combinou, então, eles combinaram que queriam vingar. Era ir lá matar, para ninguém com clamor de ir lá matar a família de crente, era matar Flávio Negão e só pode. Eles eram um grupo desorganizados. Eles não tinham acéfalo, porque o sargento Ailton seria o grande comandante desse grupo. Aquele era bater pau pro diabo São Barco, não tinha caô. Ele era muito explosivo. A gente chamava de velha rabugenta, a dele no grupo era velha rabugenta. Ele era muito explosivo, não tinha diálogo, não tinha nada. Entraram num bar, mataram 7, entraram numa casa de família, apenas porque a casa tinha pertencido a um traficante do passado, que não era nenhum desses traficantes, era outro traficante, mas que aquela casa tinha sido dele. Aquela casa era do fulano de tal, e deve ser tudo família de fulano de tal, então vamos lá. Mataram 8 pessoas ali dentro. Mas a comunidade até hoje paga por isso. Uma comunidade marcada pela violência e pela dor. O Rio de Janeiro ainda é assim. As tragédias têm vários lados. A tristeza, um lado só. O filme é inédito. Então, quais são as expectativas para o lançamento desse filme? O filme busca exatamente traçar e olhar para trás, mas sem medo de ter o presente como o passado como referência e buscar uma coisa melhor para o futuro. Que é isso que é a nossa preocupação. O esquecimento, para mim, é o grande problema. Nos falta memória, clara de que a gente possa, através disso, buscar soluções claras. A minha preocupação era que a sociedade brasileira, preocupada com esses acontecimentos esportivos grandiosos, que a nação, que o mundo todo vai estar olhando para o Brasil, esses fatos sejam escondidos, né? Sejam colocados embaixo do tapete. 21 pessoas morreram e ficou por isso mesmo. E aconteceu porque era uma comunidade pobre, aquelas imagens expostas que a gente vai ter a oportunidade de ver no filme, imagens horrorosas, gente exposta no caixão, que é isso? Milton, você acha que a gente de alguma forma está perto ou vai conseguir acabar com esse preconceito que existe contra o morador de comunidade pobre aqui no Rio de Janeiro? O preconceito é uma coisa ruim, uma coisa que nos destrói, que nos corrói por dentro. E não só um preconceito racial, mas principalmente aquele que é o social, aquele que estabelece os usos de valor, regras que nos afastam. E Vigário Geral serve para mim como exemplo disso. Ali não tinha, foram todos inocentes.
Como é que você se sente hoje, 18 anos depois dessa tragédia que aconteceu aqui no Rio, sabendo que coisas como essa ainda continuam acontecendo, aconteceu na Candelária, aconteceu na Baixada Fluminense? Como é que você se sente enquanto cidadão? Eu me sinto inseguro, muito inseguro, não tenho medo, porque não é um sentimento que me acompanha, mas com certeza eu me sinto inseguro, por não ter a sociedade brasileira não ter sabido entender e julgar, e não consegue julgar esses fatos com clareza. Fatos como esse da Candelária, a Cari, e agora recentemente da Juíza, traçam um paralelo dessa impunidade que há homens da lei, homens da justiça fardados e que deveriam nos dar segurança, nos transmitir um pouco de respeito, não nos fazem isso. Esse fato da Juíza nos remete com muita facilidade a assassino de Vigário Geral. Muito obrigado pela entrevista, sucesso com o filme. Voltamos para o estúdio. Pois é, o lançamento do documentário Lembrar para Não Esquecer acontece hoje às 7 horas da noite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com sessão aberta ao público. Então, nosso Deus fica por aqui. Participaram desta edição as equipes da TV Mackenzie de São Paulo, da TV Unifra de Santa Maria e aqui do Rio de Janeiro. A gente se vê amanhã. Tchau.